abençoados com todas as bênçãos. Melhor domingo. Recebo que hoje já é o nosso melhor domingo. Recebo que tudo está bem na sua vida. Já declarando aqui que os olhos do seu entendimento já estão iluminados para que você possa entender qual é a perfeita vontade do Senhor na nossa vida. Diz o Evangelho que nós fomos abençoados com todas as bênçãos. E não sobrou nenhuma, não faltou nenhuma. Isso aqui já se tornou um vocabulário até natural nosso, falarmos que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, porque está escrito. E muitas das vezes, abençoados, não é isso que nós vemos, mas nós cremos naquilo que está escrito. E se está escrito no Evangelho da Graça de Deus, que vai de Romanos até Hebreus, é nisso que nós cremos. Nós não cremos em outra palavra, até lemos toda a Bíblia, usamos toda a Bíblia, mas crer numa palavra que Deus dirigiu a nós, os gentios, é unicamente, exclusivamente, as 14 cartas do apóstolo Paulo, que vão de Romanos até Hebreus. Receba que tudo está bem na sua vida. Muito obrigado por você estar nos assistindo, não sei se ao vivo ou através dessa gravação. Recebo que tudo te vai bem, recebo que tudo está bem na sua vida. Uma saudação especial aos pais, não é isso? Porque hoje é considerado aí no mundo o Dia dos Pais, o nosso Pai da carne. E também aqui estamos aqui honrando e louvando ao Pai do nosso Espírito, aquele que nos criou desde antes da fundação do mundo, que é Deus mesmo. O apóstolo Paulo diz que nós temos os nossos pais na carne e obedecemos a eles, muito mais obedeceremos ao nosso Pai do Espírito, que é o próprio Deus, que habita no nosso Espírito. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que nós somos templo do Espírito de Deus, e o nosso Pai, que é Deus, habita no nosso Espírito. Então vamos aqui dar início ao nosso tema, ao nosso assunto dessa manhã. Recebo que você já entenda, recebo que você compartilhe aí a mensagem, recebo que faça bem a você essa palavra, recebo que você participe para que a palavra corra e seja glorificada. Nós temos alcançado aí a muitas pessoas, muitos abençoados que estão começando agora a conhecer o Evangelho da Graça, abençoados que não entendiam a liberdade que Cristo nos deu ali na cruz e nos perguntam coisas bem simples, e nós procuramos aqui falar coisas simples para que alcancemos também os nossos irmãos que estão começando agora, que estão começando a crescer na graça e no conhecimento. O Evangelho é um conhecimento, diz o apóstolo Paulo, que é de glória em glória. Você não vai entender tudo em uma reunião, você não vai entender tudo apenas num estudo, mas é de glória em glória. Como é o nosso entendimento, não é isso? Deus nos capacitou assim. Cada dia você vai entendendo, cada dia você vai compreendendo a vontade de Deus, mas de passo em passo, de glória em glória, até atingirmos a estatura do varão perfeito. Olha que o Evangelho da Graça é alguma coisa muito especial, muito boa mesmo para as nossas vidas. Então vamos aqui tratar desse assunto que se chama a lei e o pecado. Mais uma vez, uma saudação a você que já está aí nos assistindo, nos dando a honra do seu privilégio da audiência. Compartilhe a mensagem, se inscreva no nosso canal, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, para que a palavra corra e seja glorificada. Alguns abençoados aqui, eu gostaria de mandar aqui um abraço especial para um amigo que Deus colocou na minha vida, um anjo, na verdade é isso, um anjo chamado Carmo Silva, um abençoado que Deus colocou na minha vida, num certo período da minha vida, e foi muito bom. Abençoado, um abraço para ti, honrado de ser teu amigo. Um abraço para ti, sabe que você é um abençoado com todas as bênçãos. Carmo Silva. Então vamos aqui começar, dar início aqui, a lei e o pecado. São dois assuntos que estão andando junto. Aonde você ouve falar a respeito da lei de Moisés, também você vai ouvir falar sobre o pecado. E veja bem, quando nós falamos lei, é a lei de Moisés, não é a lei do nosso país,
não é a lei do nosso presidente, não é essa lei maravilhosa que nós temos aqui no nosso país, que é rígida, né? Isso que é firme, uma lei firme, tranquila. Não, nós estamos falando a respeito da lei de Moisés, os seus 613 mandamentos que Deus deu ao povo de Israel. Então, a lei de Moisés e o pecado estão sempre juntos. Quem defende a lei de Moisés também defende a existência do pecado. Gostaria aqui de ler com você 2 versículos bem conhecidos nossos, porque fazem parte, não é isso? Não existe assim, um versículo que não seja conhecido nosso, porque é o Evangelho da graça de Deus, é a palavra do nosso Pai, o Pai do nosso Espírito. Então, tudo aqui para nós tem que ser conhecido. Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Roma, no capítulo 7, o versículo 7 e o versículo 8, que diz assim, ó, que diremos, pois? É a lei pecado? Uma pergunta do apóstolo Paulo. É a lei pecado? Ele responde, de modo nenhum. A lei não é pecado. Mas eu, diz o apóstolo Paulo, a respeito da lei, eu não conheci o pecado, eu não conheci a desobediência, eu não conheci a transgressão, senão pela lei. Então, a lei de Moisés é que mostrou para o apóstolo Paulo o pecado, a desobediência. Porque eu, diz o apóstolo Paulo, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, para haver um pecado, uma desobediência, tem que haver uma lei. Não é isso? Eu trabalhei em várias firmas e havia algumas regras, algumas exigências. Então, aquelas regras, aquelas exigências, eu teria que cumprir, porque existia uma lei. Eu não poderia chegar atrasado, por exemplo. Porque o dia que eu chegasse atrasado, eu era corrigido. Era descontado do meu salário, eu era chamado a atenção, podia assinar uma advertência, porque havia uma lei que me proibia de chegar atrasado. E se não tivesse essa lei, eu poderia chegar a qualquer hora, sair a qualquer hora, não poderia descontar nada do meu salário, eu não poderia ser chamado a atenção, porque não haveria essa lei. Mas como havia uma lei que me proibia de chegar atrasado, então eu poderia ser corrigido. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Enquanto não tinha lei, ele poderia não conhecer a concupiscência. Mas quando a lei foi colocada, quando ele conheceu a lei, aí então a lei disse para ele, você não pode ter cobiça, porque senão você vai sofrer as penalidades. O versículo 8, mas o pecado, veja bem, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, pela lei, pelos 613 mandamentos, obrou em mim, fez em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei, preste bem atenção, sem a lei de Moisés, estava morto o pecado. Enquanto não tinha lei, não existia pecado. Quando a lei não foi imputada no povo, ali o povo de Israel, então não havia pecado. Isso aqui, abençoado, é um ponto aqui muito importante, porque a desobediência, o pecado, estava desde lá de Adão. A desobediência começou lá em Adão, quando ele desobedeceu uma ordem que Deus deu a ele, que poderia tocar em todas as árvores, mas em uma determinada árvore ele não poderia se aproximar, e ele desobedeceu. Dali para frente, o pecado, a desobediência já existia, mas não era imputado porque não havia lei. A lei só veio junto com o povo de Israel, quando Deus levou Moisés lá no monte e deu a ele lá os 613 mandamentos. Abençoados, olha, nós falamos muito aqui da lei de Moisés. Acho que em todas as nossas reuniões, em todas as nossas mensagens, sempre quando nós estamos aqui juntos, nós sempre falamos a respeito da lei de Moisés, 613 ordenanças. Mesmo sabendo, veja bem, mesmo sabendo que a lei de Moisés não foi dada para nós os gentios. Gentil é todo aquele povo que não era judeu. A Bíblia só trata com 2 povos. Ou você é judeu, lá de Israel, ou você é gentio. O que não é judeu é tratado como estrangeiro, nós os gentios. A lei de Moisés nunca foi dada para nós. Romanos capítulo 2, versículo 14, vamos ler mais uma vez esse versículo, que diz assim, ó, porque quando os gentios, quanto a nós os gentios, que não somos judeus, que não tem lei, nós nunca, abençoados, nós nunca tivemos lei de Moisés. Quando ela foi inserida, quando ela foi enxertada, foi dada ao povo de Israel. Nós que somos gentios,
Nunca participamos da lei de Moisés. E tem mais um detalhe muito importante que a religião desconhece, ou pelo menos aqueles que são chamados de líderes, aqueles que conhecem, que são chamados de pastores, apóstolos, pai de santo, padre, essa turma toda que está aí com o microfone na mão, enganando o povo, eles desconhecem isso. A lei de Moisés, que foi dada para nós, que foi dada para os judeus, teve um fim. A lei de Moisés foi dada exclusivamente, veja bem, unicamente aos judeus, já teve um fim, já acabou, não existe mais, de acordo com os estatutos de Deus, de acordo com as ordenanças de Deus, de acordo com o que Deus estabeleceu. A lei de Moisés, os 613 mandamentos já terminaram. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei, veja bem, a lei de Moisés é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei de Moisés. O que isso significa? Que Deus, quando olha para nós, quando olha para qualquer filho dele aqui nessa terra, ele não vê segundo a lei de Moisés. Não pode, ele não julga ninguém segundo a lei de Moisés. Por quê? Ele mesmo acabou com a lei. Se ele deu fim à lei, como é que ele vai julgar alguém segundo a lei? Seria como o Bolsonaro, por exemplo, que é o nosso presidente aqui do Brasil, ele terminasse com uma lei, acabou uma determinada lei, e ele depois fosse julgar alguém com aquela lei que ele deu fim. É isso que acontece. Deus não pode julgar a ninguém com essa lei, a lei de Moisés, porque ele mesmo na cruz deu fim nessa lei. Terminou a lei de Moisés e começou a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus. Eu estava ouvindo um dia desse aí um teólogo, um doutor aí das escrituras, um homem muito sábio, que fala vários idiomas, que tem assim, uma estante completa de livros, muita coisa, viajou vários países, já fez vários cursos, é um poliglota, fala várias línguas. Ele disse, ele estudou pelo menos uns 8 anos para ser chamado de bacharel de teologia, não é isso? Ele disse que esse fim da lei, quando o apóstolo Paulo diz aqui, porque o fim da lei é Cristo, ele disse que foi uma passagem para a graça, que se deveria continuar com as práticas da lei. Ou seja, a lei teve fim, mas esse fim, lá no original, não sei onde que ele pesquisou, diz que não é um fim, não acabou. Não quer dizer que você deve continuar. Aí eu fiquei pensando, o filme acabou, teve lá fim, eu vou continuar vendo o filme? O Evangelho diz que o fim da lei é Cristo. E não é uma parte da lei, não é um pedaço da lei, não, abençoado. É toda a lei. Toda a lei teve fim. Então, se esse abençoado aqui tem razão, ele disse que a lei é para se continuar a praticando, mesmo o Evangelho falando que teve fim, o que eu faço com Hebreus capítulo 6, versículo 1, onde o apóstolo Paulo diz que, deixando já os princípios elementares da doutrina de Cristo, que são as obras da lei, e prossigamos à perfeição. Deixando já, diz o apóstolo Paulo, não é ontem, não é hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, diz o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 6, versículo 1, que é para deixar já, para seguir a perfeição. Porque antes da cruz não havia perfeição, ninguém podia se achar perfeito, porque o pacto era de maldição e morte antes da cruz de Cristo. Mas quando Cristo morre e ressuscita, então esses rudimentos, essas coisas que nos faziam imperfeito, que era o pacto da imperfeição, diz o apóstolo Paulo, Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz, pelo que, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. E que rudimentos eram esses? E aqui para baixo ele traz aqui uma relação pequena, porque são 613, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. E outras coisas, que essa relação poderia ter 613 itens, porque eram 613 mandamentos que o apóstolo Paulo, que o Evangelho da Graça diz, que nós que somos gentios, que nascemos depois da cruz, temos que deixar. Não precisa mais praticar, senão nós não chegaremos à perfeição. E agora uma pergunta que eu estava me fazendo, porque nós passamos lá na religião por muitos anos mesmo, não é isso? Mais ou menos uns 35 anos da nossa vida, nós passamos lá na religião.
amávamos a religião, éramos zelosos pela religião. Uma pergunta que eu estava aqui me fazendo: por que a religião defende a permanência da lei? Toda religião, não importa qual seja, você pode ser chamado de evangélico, de católico, de macumbeiro, seja o que for, toda ela defende a permanência da lei. Diz que a lei de Moisés está presente e por causa da lei também há pecado. Por quê? Olha só, Romanos capítulo 5, vamos aqui no versículo 13. Olha o que diz aqui, 5:13. Porque, olha só, porque até a lei estava o pecado no mundo. Até estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Se tem lei, o pecado pode ser colocado. Mas se não tem lei, então não há pecado. Nós acabamos aqui de ler que o fim da lei é Cristo. A religião defende a permanência da lei, porque a lei é que dá vida ao pecado. E dando vida ao pecado, traz para a igreja uma necessidade de obras, traz uma dependência de fazer alguma coisa. Porque, olha, olha aqui, abençoados, uma coisa bem interessante, o Evangelho da Graça diz com muita clareza que nós somos livres. O Filho de Deus, ele é livre. Quando você descobre que você é livre, que você não tem pecado, que você não depende de homem nenhum colocar a mão na sua cabeça, se você não depende de homem nenhum para ter acesso a Deus, você, vem embora. Agora, a religião, sabendo disso, ela faz questão de manter vivo, de manter de pé a lei de Moisés. Porque a lei aprisiona a igreja nesses lugares. Você pode ver que as pessoas que estão lá têm medo de sair. Por quê? Porque se sair, pode ir para o inferno, o diabo pode pegar, Deus pode se aborrecer, o seu nome pode ser riscado do livro da vida. É isso que pregam essas pessoas que defendem a lei de Moisés. E tudo isso é mentira. Deus já cumpriu todas as coisas. Com o pecado, a existência do pecado traz para a igreja, imposta por esses homens, uma dependência para fazer alguma coisa, para poder participar da salvação. A lei de Moisés. Homens que usam uma mentira para aprisionar a igreja. Esses homens usam essa mentira chamada lei de Moisés. Por que é mentira? Porque ela já existiu e Cristo na cruz terminou. Não que ela nunca existiu. Não, claro que teve. Mas no tempo determinado por Deus, e diz que esse tempo foi ali na cruz do Calvário, Cristo morreu e ressuscitou e deu fim à lei, ali acabou. Agora, esses homens continuam com essa lei para aprisionar a igreja. Se tem pecado, tem obras. Se tem obras, tem preço. Tem que se pagar um preço, começando pelo famoso e famigerado dízimo, que são 10% do salário do que você ganha. Em lugar nenhum da Bíblia, abençoado. Vamos aqui falar um pouquinho do dízimo, não é isso? Em lugar nenhum na Bíblia diz que você tem que pegar 10% do seu salário, dinheiro, e dar para um homem, para um pastor, para um pai de santo, para um padre. Em lugar nenhum da Bíblia. Diz lá que dízimo era uma obrigatoriedade lá da lei de Moisés. Hebreus capítulo 7, versículo 5, diz que o dízimo era tomado. Não era uma doação, era tomada, era uma obrigação do povo de Israel lá com os sacerdotes levitas. E se a lei acabou, essa obrigação também acabou. E por que esses homens continuam com essa lei de pé? Porque é negócio para eles, para manter essa mentira de pé. Hebreus capítulo 9, versículo 26, vamos ler aqui mais uma vez esse verso tão famoso, tão conhecido nosso. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz assim, 9:26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, falando a respeito da morte de Cristo na cruz, não é isso? Mas agora, quando Cristo morreu e ressuscitou, na consumação dos séculos, quando ele consumou com a lei de Moisés, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. Por que o pecado foi aniquilado? Porque na cruz Cristo aniquilou a lei. E sem lei, abençoados, não tem pecado. Não existe pecado, não existe condenação se não tem lei. E nós estamos falando da nossa relação com Deus. Você não pode se culpar, Deus não pode te culpar de nada, porque Ele mesmo aniquilou a lei e tirou aquilo que dava vida ao pecado. Sem lei,
não tem pecado. Cristo aniquilou o pecado. E mais, hein? E tem mais. Diferente do que ensina a religião, pecado não são as obras da carne. Veja bem, a religião ela pegou essa mentira a obra da nossa carne, porque toda a carne tem esses probleminhas aí, né? Então é chamado de pecado. Veja o que diz aqui, ó, Gálatas 5,19, diz assim, ó, porque, olha só, o que a religião me ensinou e eu ensinava também o que é pecado. Porque as obras da carne, veja bem, obra da sua carne, obras da minha carne, que são manifestas, são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, e segue aqui uma relação que poderia ser aumentada, não é isso? E isso aqui não são pecado, são obras da carne. Então alguém pergunta, então quer dizer que se eu me meter debaixo de uma prostituição, eu não sou um pecador? Não. Você se meter numa prostituição, você é um prostituto, uma prostituta. Agora, pecador você não é, porque Cristo aniquilou o pecado. Você vai colher aquilo que você plantar. Mas Deus já te perdoou. Você já nasceu perdoado, abençoado. Nós falamos isso aqui, ó, batemos nessa tecla aqui, ó, por todas as reuniões. Você já nasceu perdoado. Agora, o que você planta, você colhe. Quantos amigos meus, quantos parentes meus eu perdi, deixaram essa vida, por quê? Porque entraram em obras de carne, cigarro, bebida, se meteram na vida do crime. Um amigo meu que foi assaltar um banco, trocou tiro com a polícia e morreu. Ele foi para o inferno? Não, pessoal, ele perdeu a oportunidade de viver aqui nesse reino. Plantou errado, colheu errado, mas Deus já o havia perdoado lá na cruz, porque Cristo tirou o pecado, aniquilou o pecado. Não existe uma lei de Deus que vai condenar alguém que assalta um banco. A lei do nosso país que condena. Agora, Deus, ele aniquilou essa lei. Então, não existe pecado, não existe essa história que Deus vai te condenar porque você fez alguma coisa errada. Agora, você vai colher o que você plantou. Se você gosta de fumar, se você gosta de cheirar, se você gosta... Olha, obras da carne. Se você anda segundo a carne, você vai colher segundo a carne. Agora, se você anda segundo o Espírito, que é Deus, então você vai colher segundo o que diz Deus. Pecado não são essas coisas. Quando a Bíblia fala de pecado, João, o próprio apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 4, ele diz que pecado para um judeu era quando alguém transgredia uma lei de Moisés. Quando alguém errava o alvo, transgredia a lei, um dos 613 mandamentos, o cumprimento da lei era um pecado. Se alguém não cumpria alguma lei ali, era chamado de pecador. Lembra daquela mulher adúltera que foi pega ali no ato ali, adulterando? Ela ia ser apedrejada, abençoada, não porque ela estava lá com outro homem, não. Ela ia ser adulterada porque existia uma lei que dizia que ela não poderia ter outro homem. Ela não poderia ser achada em adultério. A lei condenava. Mas tirando a lei, você pode ter outros homens, outras mulheres, abençoado. Poder pode. Mas você vai colher o resultado dessa obra na sua carne. Porque o Evangelho te aconselha a cada homem ter sua própria mulher e cada mulher ter seu próprio homem. Um em um. Não mais do que isso. Por quê? Vai te trazer mais consequências na sua carne. E se você fizer, Deus vai se aborrecer com você? Não vai, abençoado. Porque na cruz, ele já aniquilou o pecado. Ele já te perdoou. Agora você vai colher o que você se deixou levar por essa carne, abençoado. Agora, você, veja bem, você não é judeu. Você já entendeu que você não é judeu. E muito menos você não nasceu debaixo da lei. E a nós nunca foi dado a lei de Moisés. Eu não sou judeu. Não nasci debaixo da lei, porque quando eu nasci, a lei já havia terminado. Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei foi lá na cruz. Quando eu cheguei aqui, quando você chegou aqui, já não havia mais lei. Agora a pergunta é, por que você vai se submeter à lei de Moisés? Se eu não sou judeu, a lei não foi dada para mim, por que eu vou querer viver de acordo com essa lei? Pense, abençoado, por favor, pare aí e pense, por que você vai se meter debaixo de um jugo que não foi dado para você?
não foi dado para mim, e Deus mesmo acabou de tirar lá para aquele povo lá, nem para os judeus hoje, se por acaso você está me ouvindo, é um judeu, nem para você existe mais essa lei, porque nós já falamos, vamos repetir, Cristo acabou com essa lei. Toda religião que ensina a existência do pecado, toda religião aplica em seus membros a lei de Moisés. Aqui, olha, aqui a lei, a doutrina, eles chamam de doutrina, não é isso? A doutrina aqui é essa, porque a Bíblia fala, mas abençoado, o problema não é a Bíblia, o problema é que nossa questão aqui é o Evangelho. O Evangelho diz que não existe lei de Moisés, porque já terminou, já acabou, não existe essa lei, terminou. Acabou a lei de Moisés. E nós não somos judeus, nós somos gentios. Para nós nunca teve essa lei. Ensinam a justificação, a religião ela ensina a justificação, o perdão desse suposto pecado pelas obras da lei. Se você se batizar, primeiro começa se arrependendo, né? Você se arrepende dos seus pecados, então você se batiza, você toma a Santa Ceia, você faz isso aqui, obras da lei, para que Deus venha te perdoar. É isso que ensina a religião. Se você faz parte de um lugar chamado Igreja Evangélica, com certeza você sabe que é assim, não é isso? Você tem que aceitar Jesus, ir lá na frente, o pastor botar a mão na sua cabeça, pedir a Deus para Deus escrever o seu nome no livro da vida, ali naquele momento que você aceitou a Jesus, aí você vai, se batiza, não é isso? Participa de uma classe chamada catecúmenos ou de novos crentes, em alguns lugares se chama classe de novos crentes. Aí então, de acordo com o seu procedimento, de acordo com as suas obras, o seu dia a dia, aí então Deus vai te perdoar. Gálatas capítulo 2, versículo 16, olha o que diz, 2,16. Sabemos, diz o Evangelho da Graça de Deus, sabemos que o homem não é, olha bem, não é justificado pelas obras da lei. Sabemos que o homem não é justificado pelo batismo, sabemos que o homem não é justificado pela Santa Ceia, sabemos que o homem não é justificado pelo jejum, sabemos que o homem não é justificado por ir aos montes, não sabemos que o homem não é justificado porque ele participa com muito dinheiro, não, mas pela fé em Jesus Cristo. O que nos justifica perante Deus é que nós cremos que Ele já fez todas as coisas. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Não é pelas obras da lei. Não é as obras da lei, abençoada, que justifica você perante Deus. O que te justifica perante Deus, que já te justificou, foi o que Ele fez lá na cruz e você crê e vive de acordo com isso. Não é você fazendo. E não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, olha o finalzinho, esse finalzinho aqui é tremendo. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ninguém pode ser justificado. Não é justificado pelas obras da lei. Não é justificado. E veja bem, abençoado, uma coisa bem interessante, como é hipócrita essa religião. A primeira obra que a lei mandava era a circuncisão de todo macho. Nasceu lá no 8º dia, tinha que cortar lá o prepúcio, lá a pelezinha lá, uma marca que todos os judeus, somente os judeus tinham essa marca, eram circuncidados. Agora, a religião, veja bem, a religião hoje ensina que a justificação, você quer se justificar perante Deus, não é circuncidando não. A primeira obra que você tem que fazer é se arrepender, é o arrependimento. Quando você se arrepende, aí então começa o processo da justificação dentro da religião. Vamos aqui ver 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 19, diz assim, ó, isto é, falando a respeito da justificação de Deus para com o homem. Isto é, Deus, estamos falando do próprio Deus, não estamos aqui falando do pastor, não estamos falando aqui do reverendo, não estamos falando aqui do Papa ou do Pai de Santo ou de quem quer que seja, estamos aqui falando de Deus. Isto é, Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando. Não é arrependimento, é reconciliação. Reconciliando consigo o mundo, ou seja, os seus filhos. Esse mundo aqui tem um negocinho aí que não são todos os homens, aqueles que foram escolhidos, consigo o mundo. Não, olha só, não lhes imputando os seus pecados.
Cristo tirou a lei e não imputa pecado em ninguém. Não existe esse negócio de apontar pecado em alguém. E pôs em nós a palavra de quê? Do arrependimento? Não, a palavra da reconciliação. Você não tem que se arrepender. Você tem que se reconciliar e na mente, no conhecimento, no entendimento, você precisa se reconciliar com Deus. Você não tem do que se arrepender. Ah, que coisa tremenda. Estamos falando aqui do homem para com Deus. Você pode até se arrepender lá com a sua esposa, com o seu marido, com o seu amigo, você fez alguma coisa errada, alguma obra errada na segunda carne, aí você pode até se arrepender. Mas perante Deus, você não tem do que se arrepender, porque Ele já te reconciliou. Ele mesmo fez a obra. Deus não considera o que você faz na carne como se fosse pecado. É porque eu matei 10. Abençoado, você matou 10, você vai pegar 300 anos de cadeira. 30 anos para cada morte. Mas para Deus, você está perfeito. Ele já te perdoou. O que você planta na carne, abençoado, você vai colher na carne. Para Deus, você não tem que se arrepender. Ah, Senhor, me perdoe. Não é isso. Não adianta você pedir perdão a Deus, porque Ele já te perdoou. Fomos reconciliados. Voltamos ao concílio com Deus. Ser reconciliado é voltar ao concílio. Um concílio que nós já tínhamos antes, lá no princípio. Nós já nascemos aqui, nesse corpo de carne, reconciliados com Deus. Concílio que foi interrompido lá em Adão. Lá antes da fundação do mundo. Veja bem, uma coisa bem interessante que precisa ser entendida. Todos os filhos, não importa onde que esteja, porque o filho é o Espírito. Nós somos filhos de Deus, é no Espírito, não é segundo a carne, nós somos filhos aqui no Espírito. E todo filho, antes da fundação do mundo, que foram escolhidos, já foram ali, já nasceram no concílio de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5, vamos ler aqui esse verso também, muito, muito bonito, né, que nós amamos esses versos, que fala a respeito da nossa identidade, diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o querer de sua vontade. Então, quando Deus escolheu os filhos, nós estamos lá perfeitinho, lá, de acordo com o concílio de Deus, estava lá, era juntinho lá com o nosso Pai. Agora, em Adão, quando Adão desobedeceu, todos os filhos perderam esse concílio. Quando o Filho de Deus entrava na carne, então acabou esse concílio. Agora, em Cristo ali na cruz, todos os filhos foram reconciliados. Por que foram reconciliados? Porque Cristo aniquilou o pecado. A desobediência de Adão, o que Adão fez que nos tirou de Cristo, Cristo desfez ali na cruz. Ele mesmo pagou o preço. Fomos reconciliados. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Diz que ele nos reconciliou. E veja, abençoado, e uma coisa que nos dá assim, bastante tranquilidade, nos deixa em paz, é porque foi Cristo mesmo que diz, isto é, Deus estava em Cristo, não fui eu que fiz, não foi você que fez, foi Cristo mesmo, foi o próprio Deus que estava ali nos reconciliando com Ele mesmo. Veja aqui em Romanos, que coisa tremenda, Romanos 5,18, um versículo que nós gostamos muito. Romanos 5,18 diz assim: pois assim, essa transição de reconciliado para reconciliado, olha só. Pois assim, como por uma só ofensa, que foi a ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, todos os homens foram afastados de Deus, todos os filhos perderam o concílio, assim também, ou seja, da mesma maneira, as mesmas coisas que você fez para ser separado de Deus e Adão, da mesma maneira, por um só ato de justiça, que foi a oferta de Cristo ali na cruz, foi o sacrifício de Cristo, veio a graça, veio o concílio sobre todos os homens, para justificação e vida. O que Paulo está dizendo aqui? Que da mesma maneira que Adão, a obra de Adão, nos tirou do concílio de Deus, na cruz, Cristo, quando morreu, nos reconciliou com Ele. Todos os filhos, ou não foram todos predestinados, ou não foram todos escolhidos por Deus lá antes da fundação do mundo.
antes de chegar nesse corpo de carne, todos que foram escolhidos, todos os filhos que participam de carne e sangue, foram reconciliados por Cristo ali na cruz. Então, a lei de Moisés e o pecado não nos serve. Nós não temos nada a ver, abençoados, com a lei de Moisés, nós não temos nada a ver com o pecado, porque ali na cruz, Cristo aniquilou a lei, e a lei era o que dava força ao pecado, acabaram ali na cruz. Não nos serve, não. É um assunto apenas para o nosso conhecimento. Aqui, ó. É bom que você conheça isso, para você não viver debaixo de uma lei, pensando que está em pecado. O que vai acontecer? Vão te cobrar por um pecado que você não tem, abençoado. Olha, você tem que se reconciliar com Deus, você tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Não tem, abençoado. Ó, o Evangelho fala em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ou 5, diz que sem fé, olha só, sem fé é impossível. O que é impossível? É uma coisa que não é possível. Agradar a Deus. É somente por fé. Agora, o fato de você se comportar bem, isso diz respeito a você. Não para Deus, para você. Porque se você se comportar mal, você vai colher mal. Se você se comportar bem, você vai colher bem. E perante Deus, não tem lei, não tem pecado, que Ele mesmo acabou e já te perdoou, e você está 100% perante Deus. Romanos capítulo 6, versículo 14, diz assim, ó, porque, olha só, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Pois não estás debaixo da lei. O pecado, abençoado, não tem domínio sobre você, sobre mim, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça de Deus, depois que Cristo morreu e ressuscitou. A lei e o pecado foram aniquilados, não existe mais. Acabou, não pode ter domínio. Nada pode te dominar. Olha, igual eu estava, uma vez, muitos anos atrás, eu estava num lugar chamado Igreja Evangélica, e foi dada a oportunidade a uma abençoada, para dar uma palavra, uma saudação. Ela estava visitando lá o local, e ela pegou o microfone e disse, olha, o Senhor está me revelando algo nesta noite. Olha, já começou mal, o Senhor não revela nada para ninguém assim, né? A revelação está no Evangelho. E que revelação é essa, meu irmão? É que tem alguém aqui em pecado e que precisa se arrepender diante de Deus. Não está, abençoado. Isso é um erro, é uma mentira, é um engano, porque na cruz Cristo já te reconciliou, Cristo já te perdoou, Cristo já tirou a lei, Cristo já tirou o pecado. Você não deve nada a Deus, você precisa entender isso e viver de acordo com a verdade do Evangelho. Se você é aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que fumava, aquele que cheirava, deixe essas práticas. Porque se você viver de acordo com essas práticas, as consequências serão na sua carne, serão no seu corpo. Mas no espírito, Deus já te perdoou, Deus já te salvou, Deus já tirou a lei e tirou o pecado. Olha, você não pode ser dominado pelo pecado, nem estar debaixo da lei, porque essas coisas não existem mais. Nós estamos vivendo o pacto da graça, o pacto de melhores promessas, onde a lei e o pecado foram aniquilados. Você quer ver onde está isso? Hebreus capítulo 10, no versículo 14, ele diz assim, ó, por quê? Falando de Deus ali na cruz, mais uma vez, porque com uma só oferta, um negócio aqui é muito sério, abençoado, uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre. Você foi aperfeiçoado por Cristo no Espírito para sempre, os que são santificados. Vivemos, abençoado, o pacto do Espírito, onde nós já estamos reconciliados, fomos reconciliados por Deus, com Deus, justificados por Cristo. Já fomos justificados. Não espere um arrependimento, não espere que Deus faça, porque Ele já fez. Para Deus, olha aqui, o nosso último verso. Efésios capítulo 5, como é que Deus te vê? Como é que Deus vê a igreja? Efésios capítulo 5, versículo 27. Anote isso e leia, abençoado. Ó, para Deus, a respeito da igreja, para apresentar a si mesmo, para Deus apresentar a Ele mesmo, igreja gloriosa, olha só, gloriosa, sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aonde é que cabe aqui lei e pecado? Se Deus já apresentou você, a igreja, para Ele mesmo, santa e irrepreensível. Não cabe aqui pecado, abençoado. Essa é a posição da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, aquela que Ele comprou com seu próprio sangue ali na cruz, está santa e irrepreensível, sem lei e sem pecado. A igreja dos homens, não. Essa que é apresentada é porque eles dizem, porque a minha igreja... Olha, o abençoado tem coragem de pegar o microfone, dizer que é um apóstolo e fala, a minha igreja, então essa sim, essa pode ter pecado, essa pode ter lei, essa tem que pagar um preço, tem pecado e vive debaixo de uma lei que não podem cumprir. A igreja do homem, ela vive, por isso que existe, abençoado, essa confusão, homens, pastores em depressão, homens tirando a própria vida e de igreja. Filhos de pastores, filhos de pessoas que foram criadas dentro de um lugar chamado igreja evangélica, que estão presos, estão numa cadeia porque se comportaram mal, porque vivem num lugar que aponta pecado, aponta a lei. Quando você entender, veja bem, abençoado, quando você entender que Cristo já cumpriu todas as coisas, acabou a depressão, acabou a tristeza, você vai viver com a sua consciência tranquila, você vai colocar a sua cabecinha lá no seu travesseiro e vai dormir muito melhor. Não é que não venha situações abençoadas, porque vem situações, vem coisas que nos traz assim, aflições, mas nós sabemos que tudo já foi cumprido por Deus a nosso favor. O Evangelho diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Não só aquelas coisas que parecem boas, mas sem lei e sem pecado. Isso aí não nos cabe, não existe lei e pecado para o Filho de Deus, porque Cristo na cruz já cumpriu todas as coisas, acabou. Viva tranquilo, se comporte de acordo com o Filho de Deus. Nós procuramos nos comportarmos bem, fazer as coisas certinhas, não na intenção que Deus nos perdoe. Não, pessoal, não é isso. Nós procuramos nos comportar bem, porque nós entendemos que Cristo já nos perdoou, já fomos perdoados. Não é que Ele vai te perdoar, Ele já te perdoou. Você é um perdoado de Cristo, não tem lei e não tem pecado. Abençoado, eu recebo que essa semana seja uma ótima semana para você. Recebo que Deus mesmo, que já cumpriu todas as coisas na sua vida, ilumine os olhos do teu entendimento e você entenda a tua verdadeira posição em Cristo Jesus. Não se ligue na situação, não se ligue no que você está vendo. Procure fazer o melhor, procure fazer o que você tiver de melhor. Quando for te dado alguma coisa para fazer, faça bem, não é isso? Não engane a ninguém, não roube a ninguém, procure ser honesto com todos, principalmente com você mesmo, não é isso? Porque você é um filho perdoado, você não é qualquer coisa, você não é qualquer um. Você é uma pessoa muito especial, pessoal. Deus te deu o trabalho de entrar num corpo de carne, morrer numa cruz e pagar um preço. Imagina que coisa tremenda. Ele lá antes da fundação do mundo te escolheu. Ele poderia não ter te escolhido, porque Ele é Deus, Ele que quis, mas Ele quis escolher você. E num determinado tempo, Ele te guardou lá no espírito dele, lá guardadinho, bonitinho, e no determinado tempo te colocou nesse corpo de carne, e você acha que agora ele vai te largar aí solta assim? Então você precisa entender a tua posição em Cristo Jesus e viver de acordo, e plantar bem, plantar no Espírito, plantar em Deus, de acordo com o nosso Pai, o Pai do nosso Espírito. E você quer saber como aonde está isso aí, como é que eu faço para plantar bem, o que eu tenho que fazer? De Romanos até Hebreus. A receita está aqui. Você não precisa procurar em outro lugar, não precisa procurar em outro livro, não precisa colocar sua mão debaixo da cabeça de homem nenhum, não precisa se submeter à vontade desses homens maus e perversos para agradar nosso Pai, que é Deus. Apenas você leia de Romanos até Hebreus, orando, Senhor, ilumine os olhos do meu entendimento para que eu entenda aqui qual é a tua vontade santa, perfeita e agradável que está aqui de Romanos até Hebreus. Eu tenho certeza que Deus vai iluminar o teu entendimento. Por que eu tenho certeza? Porque Ele iluminou os meus. Hoje eu entendo, não porque eu sou muito inteligente, muito pelo contrário, mas porque Deus mesmo iluminou os olhos do nosso entendimento. Abençoado, receba a melhor semana para você. Receba que na semana que vem estaremos aqui falando mais um pouco
a respeito da graça de Deus. E convido você a compartilhar essa mensagem para que essa verdade chegue a outros irmãos, para que essa verdade alcance aqueles que ainda vivem debaixo da lei e debaixo do pecado. E são muitos dos nossos irmãos. Como tem nossos irmãos aqui perto aqui da minha casa mesmo, tem um lugar desse chamado igreja, que está muitos irmãos lá pedindo perdão a Deus, e porque dizem que pecaram a semana e agora querem se arrepender e precisam entender que o pecado já foi abençoado. A lei de Moisés acabou, não é isso, você tem que se comportar de acordo com a sua posição, abençoado, santo, perfeito. Eu recebo que essa semana Deus mesmo te faça entender aí a sua vontade para a sua vida. Então, abençoados, melhor semana para todos. Recebo que Deus mesmo manifeste na sua vida o que você já é no Espírito, perfeito, santo, curado, e que Deus mesmo faça você entender aquilo que eu não consegui fazer, porque eu não convenci nem a mim mesmo. Quem me convenceu foi Deus. Abençoados com todas as bênçãos, melhor semana para você.